ano, bem-vindos para mais uma aula de ciências. Tudo certo por aí? Espero que sim. A família, tudo bem? Olha, hoje nós vamos fazer o seguinte: vamos ter uma aula aqui sobre introdução de espécies exóticas e também impactos ambientais relacionados ainda ao nosso conteúdo sobre meio ambiente, tá? A sua saúde depende da qualidade do ambiente. Então, o nosso conteúdo de hoje é esse aí. Fiquem até o final para terem a orientação do nosso primeiro trabalho da terceira unidade, ok? Então, vamos começar. Introdução de espécies exóticas, também conhecido como espécies invasoras, tá? São aquelas que são deslocadas pelos seres humanos dos locais onde são nativos, ou seja, a ação do homem de trazer ou retirar do seu local de origem, né, nativo, onde eles ocorrem naturalmente, para outros locais onde eles não habitavam. E qual é a consequência disso? De deslocar a espécie nativa para outro local? São várias as consequências, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Essas ações, elas podem ser acidental ou também intencional. Vamos ver aqui dois exemplos a seguir de quando pode ser acidental essa introdução de espécies exóticas ou quando é intencional. Quais são as consequências? Alimento é diferente, o abrigo é diferente, os fatores abióticos são diferentes. Então, esse animal, quando ele é retirado ou ele é inserido no ambiente o qual ele não era originado, o que vai ocorrer? Ele vai ter que se adaptar a tipos de alimentações diferentes, a abrigos diferentes, fatores abióticos, né, diferentes também. E isso leva à predação, ou seja, ou ele vai começar a predar, a caçar outros animais, ou ele será caçado, e também uma competição, a competição por alimento, a competição pelo seu habitat de uma forma geral. Tudo bem? Essas espécies exóticas elas vão predar organismos nativos ou competir com eles por recursos. Isso causa um desequilíbrio, tá? No ambiente. No Brasil, por exemplo, uma espécie, né, um exemplo de introdução de espécie exótica gerou vários impactos negativos em 1980, foi esse caramujo aí africano, introduzido ilegalmente, gente, no país. Então, esse caramujo trouxe vários impactos negativos, tá? Ele foi introduzido no estado do Paraná e qual era a ideia? Substituir pelo escargot, que é um caramujo usado na alimentação. Essa substituição aí não deu certo, não foi bem aceita, tá? E esses caramujos eles foram liberados em ambientes naturais. Hoje, essa espécie é encontrada em mais de 20 estados. Qual é o problema disso, tá? Por eles, né, encontrarem alimentação farta e pela ausência de predadores, ele acabou se espalhando com facilidade nos ambientes urbanos. Aí eles invadem plantações, destroem hortas, jardins, tá? E nas áreas rurais, eles são considerados como pragas em diversas plantações, como banana, brócolis, tomate, tá? Também eles podem ser hospedeiros aí de por exemplo, né, o Aedes aegypti, o mosquito. Então, depois que esse caramujo ele morre, as suas conchas, eles armazenam água. E nós sabemos que o mosquito, ele reproduz na água parada, ok? Então, é uma fonte também aí, um berço, digamos assim, para o mosquito Aedes aegypti. Então, já que demora de se decompor, porque é uma concha calcária, ele vai aí acumular água da chuva e fazer com que reproduza alguns insetos, né? Mosquitos, por exemplo. E ainda vão competir com outros caramujos
né, outras espécies, diminuindo aí a população desses caramujos nativos, já que ele é uma espécie exótica trazida de forma o que intencional. Aqui é um exemplo de forma intencional. O homem trouxe essa espécie aí da África para substituir o escargot, que é um caramujo consumido na alimentação. Só que não deu certo, ele se espalhou, tá? E acabou aí trazendo essas consequências. Outro exemplo de espécie exótica no Brasil é o mexilhão dourado, que é um tipo de molusco, tá? Um bivalve. E o que acontece? Esse molusco, tá? Ele foi introduzido acidentalmente por navios. Eles chegaram carregando esses moluscos e vindo aí da Argentina e se espalhou por diversos estados. Ele é originário da Ásia, tá? Tem essa concha aí muito bonita. É um bivalve, né? Tem duas valvas, ou seja, duas partes. O que acontece? Ele não tem muito predador no Brasil, então acabou que ele se espalhou rapidamente. E quando ele está jovem, ele vai se fixar aqui, ó, em tubulações, tá? E isso causa prejuízos econômicos, impactos econômicos. Vai entupir bombas, tubulações de captação de água, máquinas hidrelétricas, rede de criadores de peixes e também causa um prejuízo à caça. Tendo em vista os impactos ambientais gerados pela introdução de espécies exóticas, então foi criado aí um cartaz, tá? Para combate. É esse cartaz aqui. Seja legal, ajude o Brasil a crescer. Proibida a entrada. Entrada de quê? De frutas, verduras, né? Que são alguns produtos agropecuários que não podem ingressar no Brasil sem autorização prévia ou certificação sanitária. Tem que ter uma vistoria diante desses produtos para saber se ele pode ou não chegar ao Brasil, porque várias espécies trazidas podem ter contribuído aí para impactos negativos no meio ambiente, seja de forma intencional ou seja de forma acidental, ok? Então, existem diversas restrições ao transporte de alimentos, de animais e de outros seres vivos entre países. Uma das motivações é impedir a entrada de espécies exóticas. Vários produtos, né? Leite, queijo, manteiga, iogurte, doce de leite, mel, cera, própolis. Então, tudo tem que passar por uma vistoria para saber a origem, quais são os possíveis danos futuros aí. Continuando, vamos falar sobre impactos ambientais positivos. Lógico, gente, o homem interfere na natureza, mas às vezes também dá certo com as suas interferências, depende aí da intenção. Quando é a intenção mais egocêntrica, né, quando é pensando mais no poder, no dinheiro, geralmente as coisas dão errado, tá? Pesca ilegal, caça ilegal, desmatamento, tudo isso são consequências de ambição também, né? Ambição da ganância do homem em cima da natureza e também para se apropriar de bens. Mas quando se pensa na natureza, os impactos são positivos. Nem todos os impactos têm o quê? Efeitos negativos. Então, aqui, por exemplo, reflorestamento de áreas degradadas é um tipo de impacto positivo. Estabelecimento de áreas de proteção ambiental, tá? Reflorestamento com plantio de árvores para fins industriais. É diferente do reflorestamento com espécies nativas, né? Com diversidade. O que a senhora quer dizer com isso, Pro? Quando eu faço reflorestamento, pensando apenas, por exemplo, no eucalipto,
Aí desse eucalipto eu vou extrair, né, a parte da indústria, substância chamada celulose, da qual eu vou fabricar o papel. A minha intenção aqui não é apenas o reflorestamento para o meio ambiente, é um reflorestamento econômico, digamos assim. Eu estou pensando numa produção, estou pensando na indústria. Lógico que o meu impacto ambiental ele vai ser menor, porque eu não estou retirando da natureza diretamente, eu estou plantando para retirar. Mas o que acontece é que também não tem grandes contribuições diante desse tipo de reflorestamento. Para a natureza não tem muita contribuição, porque é algo que eu vou retirar depois, entende? Agora, quando eu faço reflorestamento com espécies nativas, repondo na natureza aquilo que a ela pertencia e não retiro, eu não penso, agora eu vou tirar aqui essas árvores que eu plantei para poder fazer móveis e vender. Não, não é essa a minha intenção, tá? Se vocês verem, tem um comercial de um detergente de prato, né, o IP, que faz essa campanha de reflorestamento. Mas por que ele faz essa campanha? Porque ele está retirando para produzir esses produtos, tá? O detergente. Então, aqui no caso, tem a diferença do plantio com fins industriais e o plantio com espécies nativas, aquele que eu não tenho a intenção de retirar e de valor econômico, né? Digamos assim, tá? Esse tipo de ação pode ter alguns efeitos positivos, né? No caso do plantio de árvores para fins industriais, mas sua contribuição para o meio ambiente é pequena quando comparado ao plantio de espécies nativas. Tranquilo? Bom, efeitos causados pelo impacto ambiental. A hidrelétrica, por exemplo, é um tipo de impacto, tá? Que ele não é um impacto apenas local, em que a atividade ali está relacionada, que ocorreu ali, tá? Esse impacto ele pode perpassar para outros locais, populações que estão mais distantes, né? Em áreas mais distantes, tá? Outro fator também é a extensão do impacto ambiental. A aplicação de agrotóxicos para eliminar pragas que atacam as plantações. Porém, com o tempo, os indivíduos que sobreviveram às aplicações desse produto, por serem naturalmente imunes a ele, tornam-se o quê? Maiores na plantação. Então, enquanto a pessoa está ali usando agrotóxico, alguns micro-organismos, alguns seres vivos ali presentes, vão ficar resistentes a esse produto, consequentemente, vão sobreviver, se reproduzir e será preciso um agrotóxico diferente, um produto mais pesado, digamos assim, um composto mais complexo para eliminar essa nova praga, tá? Dessa forma, ele vai perdendo o seu efeito, né? E mais quantidades devem ser aplicadas desse produto aí e que nós acabamos nos alimentando também, né? Então, são efeitos causados pelo impacto ambiental. Outro também é o desmatamento. Já falamos aqui várias vezes, né, sobre as questões do desmatamento, que pode afetar aí as espécies, perdem os seus habitats, a questão da liberação de gás oxigênio, causa aí o aquecimento global também. Está tudo relacionado, além de extinção de espécies. Quando eu digo que esse desmatamento causa aí desabrigo, né, de vários animais locais, eu também posso dizer que eles vão ficar à deriva, sem o seu ambiente, vão entrar em competição. A extinção de espécies, gente, está relacionada apenas com o desaparecimento total, mas a má qualidade de vida que esses seres vivos eles estão tendo, tá? Então, se ele não tem alimentação, se ele diminui a sua quantidade, eu já posso dizer que é um grande fator de risco para que essas espécies entrem em extinção.
Aí entra a poluição, a caça descontrolada, a pesca predatória, tá? Acaba a fonte de alimento de vários animais e isso é que vem gerando esse problema, tá? E aqui também a migração. Esses animais acabam migrando, procurando outros locais para poder sobreviver, tá? Os efeitos possíveis dos impactos ambientais são a migração e a mudança de hábito dos seres vivos que se relacionam com a área impactada. Eles procuram outras formas de sobreviver, se adaptar em locais diferentes, tá? Por exemplo, imagine uma situação hipotética de população de herbívoros que vivem em determinada área. Herbívoros são os animais que se alimentam de plantas, né, de vegetais. Após certo tempo, essa área ela fica devastada e cercada para cultivar plantações que servirão de alimento para os seres humanos. Para não prejudicar o cultivo, o que vai acontecer? Os agricultores impedem a entrada desses herbívoros. Sem alimento, eles vão fazer o quê? Vão migrar, ou seja, vão se deslocar para áreas mais favoráveis à sua sobrevivência, ali se estabelecendo. Essa migração ela pode permitir a sobrevivência da população, mas também é em si um impacto ambiental, ok? Então, ele deixa de ter o seu habitat natural porque ele foi impedido por uma ação antrópica. O homem invade a natureza, né? E pensando em si, no caso eles estão fazendo uma plantação, no exemplo aqui, uma plantação de alimentos para os seres humanos. Então, esses herbívoros agora eles perdem o seu local de sobrevivência, tá? Então, são impactos aí, gente, os efeitos, né, causados pelo impacto ambiental. Vamos agora, esse foi o conteúdo. Vou deixar aqui para vocês a parada obrigatória das páginas 19, eu anotei errado aqui, gente. É 19, 20 e 21. Faltou a página 19, tá? 19, 20 e 21. Questões de 5 a 13. Tudo bem? Páginas 19, 20 a 21. Orientações para o trabalho 1 da terceira unidade. O que vocês vão fazer? Uma resenha de um filme. Não uma simples resenha, uma resenha com uma prova a explicar. Vejam bem, vocês vão assistir o filme Os Sem Floresta, que é esse aqui, ok? Fazer um texto, vejam bem, fazer um texto analisando as ações antrópicas, ou seja, as ações do homem, envolvidas no filme, bem como suas respectivas consequências. Quais foram as ações do homem? Qual foi a consequência em relação a isso? Relacionar os conteúdos estudados sobre os impactos ambientais. Estou sem o módulo. Nós já temos 3 vídeos falando sobre esse conteúdo. Então, a partir dos vídeos, você já tem uma base para fazer essa resenha. Já tem o material aí de suporte. Pode assistir o vídeo, assiste o filme e vocês vão relacionar esses conteúdos. Letras legíveis. Pelo amor, faz uma letra bonita. Escreve direitinho, se esforça. Eu preciso ler aqui no computador. Então, escreve que dê para enxergar. Uma caneta com a tinta bem fortezinha, certo? Não escreve com a letra tão miudinha. Tira a foto com a posição legal, mais legível possível, tá? Com foco. Ou se não, digita. Não é para copiar da internet, é para digitar, ok? Identifique-se, o nome do colégio, o nome, né, do aluno, professor e o título do trabalho. Atenção, não aceitarei cópia de colegas. Não pede ao coleguinha em cima da hora emprestado para copiar, porque quando eu for corrigir, eu vou dar apenas a nota do primeiro trabalho. Seja você o autor ou seja você o copiador. Eu vou dar nota apenas de quem eu lê primeiro. Então, não copia do colega. Nem faz plágio de resenha da internet, porque eu vou pesquisar
se o seu texto está igual ao do autor da internet, ok? Textos assim serão automaticamente zerados. Sejam criativos, construam, vocês têm capacidade para isso. Enviar até o dia 14 de agosto. Então, vocês têm aí praticamente 15 dias para fazer uma resenha bem feita, com qualidade, ter tempo de assistir o filme, uma pipoquinha, tranquilo, entender o conteúdo e fazer sua produção. E-mail. Novo e-mail, deise.santos@colegiosimonton.com. Escreve direitinho, presta atenção no que você está aí anotando para o e-mail chegar até a mim. Qual o valor por da atividade do trabalho 1? 3 pontos, ok? Quero uma construção, uma produção caprichada. Tudo bem? Então, essas são as nossas referências. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Anotem tudo que for preciso. Fiquem com Deus e tchau.